Eu queria primeiro agradecer muito aos senadores e senadoras, porque nós levantamos a tese de que seria preciso investigar a fundo as contas da Previdência para que a gente, de forma muito transparente, podia retornar os últimos 20 anos, mostrar se ela tem déficit ou não tem. Hoje, senhor presidente, nós concluímos as 35 assinaturas. Eu preciso só de 27. E alguns senadores ainda me disseram que provavelmente assinarão ainda essa semana. Eu, particularmente, acho que esta CPI ela cumpre um papel fundamental. Ela vai mostrar se houve ou não houve desvio, se houve ou não houve corrupção, se houve ou não houve roubo, quem são os grandes devedores, quem foi beneficiado por anistias mal resolvidas e aonde estão os 426 bilhões que, conforme os auditores da Receita Federal, de dívida ativa que não entra nos cofres da Previdência. Há quem diga que o número correto vai chegar próximo a 1 trilhão. Bom, vamos investigar. Se for verdadeiro, além de resolver o problema da Previdência, nós vamos também, porque a Previdência está onde? Está na Seguridade Social, onde está a saúde e também a assistência. Então, primeira fala que eu faço, e é bom registrar que dos senadores que tive acesso diretamente, todos dialogaram comigo e mostraram a vontade de que essa investigação aconteça. Mas, senhor presidente, nesse mesmo rumo, eu quero, que assim assumir um compromisso, que eu estou recebendo documentos da OAB, da CNBB. Agora vamos reunir, em data já pré-agendada, a CNBB, bispos, padres, pastorais de todo o Brasil, da juventude e dos trabalhadores, e me convidaram para discutir com eles a reforma da Previdência. A gente quer que, em cada espaço, seja um sindicato, seja uma igreja, seja o lugar de um culto, independente da religião de cada um, se fale sobre a Previdência. É bom, é ruim, onde está o problema, o que podemos fazer, para que a gente não venha com essa reforma acabar com a Previdência Pública no Brasil. Me preocupa muito, 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 muito. E esse documento que passo a ler, um dos tantos que já recebi, e a maioria eu vim para o plenário, esse, por exemplo, é dos procuradores da Fazenda Nacional. Já li aqui dos defensores, já li do Ministério Público, já li da Anamatra, todos têm uma visão muito semelhante. Já li aqui, não todas, claro, porque recebi mais de 200 moções de repúdio a essa reforma por parte das câmaras de vereadores, onde é por unanimidade. São os vereadores e o prefeito faz questão de assinar também. E diga-se passagem, faço questão de frisar, esta não é uma questão partidária, não é uma questão de oposição contra a situação. Nós estamos apontando o caminho, que é possível sim melhorar a saúde e a Previdência sem aprovar uma proposta como essa, que vai proibir o senhor e a senhora se aposentar. Esse exemplo é muito significativo. Você chegou nos 60 e do lado de porta, do lado de fora da porta da sua empresa, tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de pessoas, maioria jovens, dispostos a trabalhar. O empregador vive do seu negócio. Você com 65, 70 anos, não vai render igual, porque assim é a vida e por isso nós construímos, já na Constituinte, fundos
para garantir uma previdência decente. Vai te demitir. Se te demitir, tu não vai conseguir nunca os 49 anos de contribuição. Você vai pagar 40 anos, 43 anos, 44 anos e não vai se aposentar. Que no momento que você mais precisava, você foi demitido. Nem o emprego e nem a aposentadoria. Por isso que está se criando no país um levante contra essa reforma da Previdência e, por extensão, não tem como não falar da reforma trabalhista, que vai precarizar tudo, vai ser o salário por hora e ponto. Aí aquilo que no passado se ouvia, e me perguntavam muito, é verdade que vão acabar com o 13º? Sim, poderão acabar. É verdade que poderão acabar com as férias? Sim, poderão acabar agora. É verdade que não vai ter mais carga horária limite? Não. A jornada flexível diz o seguinte, pode ser 2, como pode ser 18, pode ser 20, e você vai ganhar somente as horas que trabalhou. Mas, enfim, senhor presidente, eu me comprometi a ler o documento. Diz o documento, a Câmara dos Deputados está discutindo a reforma da Previdência. Depois vai para o Senado. Muitas entidades da sociedade civil e social estão se manifestando contrário à proposta apresentada pelo governo. Eu diria que é unanimidade. Eu, particularmente, tenho recebido aqui manifestos que vêm de todos os lados. Tenho apresentado na tribuna dos trabalhadores rurais, dos servidores, dos aposentados, sindicatos, federações, confederações, centrais, entidades da área do judiciário, enfim. E esse, me refiro, que apresento nesse momento, é do Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. O que eles dizem aqui é muito sério. E você que está em casa, eu sei que está ouvindo. Você que está em frente à televisão, que está ouvindo a Rádio Senado, sabe que isso te toca na alma, no coração e no físico, porque você sabe que não vai poder ficar dentro de uma empresa com 70 anos. Porque como ninguém consegue 49 anos ininterrupto, não vai dar 65, vai dar 70 anos a mais. Vamos lá. A PEC 287, conforme os procuradores da Fazenda Nacional, representa um profundo e grave ataque ao estado de bem-estar social. Contemplado pela Constituição Cidadã de Ulisses, de Covas e tantos outros, de 1988, que ali escreveu que a Seguridade Social era um dos pilares da Constituição e a Previdência Social e a assistência aos desamparados era fundamental. Senhor presidente, está ali escrito as exigências estabelecidas pela PEC 287, de 2016, para a aquisição futura de direitos tornarão a aposentadoria e as pensões inatingíveis para a esmagadora maioria do nosso povo, dos trabalhadores e das trabalhadoras, que precisarão contribuir por, no mínimo, 25 anos para ter direito à aposentadoria por velhice e 49 anos para terem direitos ao provento da aposentadoria, em tese 100%, mas é 100% da média das contribuições, desde que quando você começou a trabalhar, que vai virar o quê? Vai virar 80%. Dizer-lhes mais, a igualação dos homens e mulheres, com idade mínima de 65, e mesmo as regras de cálculo do benefício, trará enorme prejuízo a essa parcela expressiva da população brasileira, que amanhã aqui nós vamos lembrar, dia 8 de março, Dia das Mulheres. Parcela essas mulheres que ainda hoje enfrentam enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho, discriminado no salário, em média recebe a metade que recebe o homem, ainda terão que contribuir 49 anos, 20 anos praticamente a mais do que contribui hoje, além da diferença de salários, em face das obrigações familiares e, por exemplo, da própria maternidade. Todo mundo sabe
que isso acarreta para muitas, face à essência e à ausência de creches e assistência adequadas, a necessidade de interromper, muitas vezes, o emprego, ficar desempregada, para de contribuir, e aí que não vai se aposentar lá na frente. É inacreditável, diz os procuradores da Fazenda, a inacreditável possibilidade de que as pensões sejam no valor inferior ao salário mínimo. Está lá na reforma. Compromete e fragiliza a garantia do sustento familiar. Dizem mais os procuradores: a extinção das cotas de pensão, quando os filhos perdem a condição de dependente, agravará ainda mais a situação de penúria do casal, que não terão condição de complementar a renda. A equiparação de direitos entre trabalhadores rurais e urbanos. Olha, os trabalhadores rurais, que lá no meu Rio Grande estão indo à rua aos milhares, deixam a roça, o campo, os parreirais, as plantações e vão protestar na cidade. Terá também graves consequências no contexto que aprofunda a desigualdade social, desestimulando ainda mais a permanência do homem no campo e sua indispensável contribuição para a segurança alimentar do país. A gente gosta muito de elogiar os trabalhadores, os empresários da área do campo, que são uma das molas mestres da economia do país. Mas como é que vão tirar deles o direito à aposentadoria? Não vão tirar. Não vão tirar. Nós faremos o bom combate, aqui e lá e nas ruas, se for necessário. A aplicação de regras de cálculo de benefícios baseada em tempo de contribuição, a partir de um piso de 51%, implicando 49 anos totais de contribuição para o benefício em tese integral, que não será integral, atingirá tanto os trabalhadores da área pública, da área privada, enfim, do campo e da cidade, tornando também para os servidores praticamente, me fazia essa pergunta outro dia, e é nesse documento que eu fui buscar a resposta, obrigando a permanência no cargo até a aposentadoria compulsória, depois dos 70, o que terá efeito perverso sobre os fluxos de carreira na administração pública, impedindo, ademais, a correta renovação dos quadros em áreas críticas, além de comprometer um relevante instrumento de promoção social. Na segurança pública, vamos ver então o que diz a PEC. Segundo os procuradores da Fazenda, na segurança pública, o fim da aposentadoria por atividade de risco é um grave erro, pois compromete a própria eficiência e a efetividade das forças policiais, agravando o quadro atual, já comprometido pela baixa remuneração, em especial nos estados da Federação. E se some com a especial, não é só a Polícia Civil, não é só os professores, o cara que trabalha em área insalubre, penosa e perigosa, o que trabalha numa fundição, numa forjaria, numa metalúrgica, numa área de produtos químicos, ou no fundo de uma mina, vai ter que ficar lá 50 anos trabalhando? A média de vida desse povo é 45, não passa 50. Nunca vai se aposentar. Enfim, dessa forma, eu ainda falo das regras de transição propostas, aplicáveis somente aos segurados e servidores com mais de 45 mulheres e 50 anos homem. Agridem de forma vergonhosa qualquer expectativa legítima de direito. Por exemplo, uma mulher com 44 anos e 11 meses não tem a regra de transição. Um homem com 49 anos e 11 meses e 20 dias não terá, porque eles fixaram em 50 anos especificamente. Desconsideraram, então, o tempo de contribuição de cada um, a data de filiação no regime geral da Previdência ou no regime próprio. Particularmente no caso dos segurados do INSS,
A aplicação imediata da nova regra de cálculo do benefício joga por terra decisões recentes acordadas entre essa Casa e o governo, que permitiram a superação do fator previdenciário quando criamos a fórmula 85-95 e aqui aprovamos. Mulher se aposenta com 55 anos de idade e 30 de contribuição, homem 60, 35 de contribuição. Mas também colocamos que cada 2 anos aumenta um, para que haja uma escala progressiva baseado no envelhecimento da população. Mas tudo isso o governo desconheceu. O conjunto de medidas propostas tornará a Previdência no Brasil um direito praticamente inalcançável, ou difícil, ou quase impossível do alcance da população. Comparando-se com o que já aplicam países desenvolvidos, onde a importância da previdência da renda das famílias é menor do que no Brasil, teremos um dos regimes previdenciários mais rigorosos do mundo. Ou seja, dizem os procuradores que essa proposta, se for aprovada, será um dos regimes previdenciários mais duros, mais cruel do mundo. A reforma atinge, inclusive, benefícios assistenciais para idoso, pessoas com deficiência, carentes, dificultando o acesso a eles e desvinculando-os do salário mínimo, atingindo, assim, uma parcela da sociedade para a qual tais benefícios são essenciais para a sua dignidade. Isso se dá a pretexto de que tais benefícios são elevados em comparação com a renda média da população, mas esse fato apenas revela o quanto o Brasil, a renda média do trabalhador é baixa. Nós estamos falando aqui de salário mínimo. Acham que o salário mínimo está muito alto, deve ser isso, que não chega a R$1.000. O quadro apontado do déficit da Previdência é, antes de tudo, um reflexo da própria crise econômica atual e não é verdadeiro. Ao longo de sua história, a Previdência sempre foi superavitária. Pode pegar aí décadas e décadas e vamos ver que ela é superavitária. Os recursos excedentes sempre foram aplicados pelo Estado, a seu bel prazer, com finalidades estranhas à capitalização. Apenas no período de 2015 a 2017, as renúncias fiscais no âmbito da Previdência Social, e vejam, são os procuradores da Fazenda, considerando desonerações, Simples, entidades filantrópicas, MEI e exportadores rurais, entre outros. Só aí nós deixamos de arrecadar 187,1 bilhões, dados, eles dizem aqui, do Tesouro Nacional. Então você deixa de arrecadar para aqueles que têm que pagar, porque você abriu mão. Algo em torno de 200 bi. Eu arredondei, mas na verdade é 187,1. E depois quer pagar do trabalhador rural. Quer cobrar, né? Do trabalhador rural, do trabalhador, do assalariado do nosso país. Na Seguridade Social, as renúncias fiscais, só para o ano de 2017, já são mais de 151 bi. Expliquem isso. Expliquem, porque tanta renúncia daquilo que eles teriam que pagar, não pagam, e vocês dão atestado de que não é para pagar mesmo, e depois cobram dos pobres, ou da classe média, porque a classe média vai se ferrar toda ela junto. Enquanto isso, a dívida ativa total da União, incluindo contribuições previdenciárias não recolhidas, olha, eu falava em 1 trilhão, senador, e o dado aqui é oficial dos procuradores da Fazenda. Eu falava que poderia chegar a 1 trilhão. Sabe o que eles dizem aqui? Ultrapassa a 1,8 trilhão. Repito, que surpreendeu até a mim aqui, porque eu tinha o documento, mas não tinha ainda me debruçado no detalhe. Enquanto isso, a dívida ativa total da União, incluindo contribuições previdenciárias não recolhidas, ultrapassa a 1,8 trilhão. Desse total, mais de 400 bi são dívidas específicas da Previdência. O quadro de procuradores da Fazenda Nacional, mais
quadro de procuradores da Fazenda Nacional, porém, é somente mais que 2.000 membros e sem carreira de apoio. Ainda assim, tramito no Congresso Nacional proposições para privatizar a execução da dívida ativa ou a cessão de direitos originários do crédito tributário à pessoa jurídica do direito privado. Sob a perspectiva também da presente reforma da Previdência, da privatização, transferindo renda pública para o setor privado em desprestígio do Estado e das suas instituições. Por isso, em lugar de defender reformas com um caráter totalmente privatista para entregar para o sistema financeiro, excludente e injusto, o governo deveria atentar antes para as renúncias fiscais, evasão, sonegação, roubalheira e corrupção. Assegurar uma questão transparente e profissional da Previdência, promovendo reformas ajustadas ao perfil socioeconômico da sociedade, com regra de transição, permitindo, sim, que todos possam ter a expectativa e o direito. Termino, senhor presidente. Assim, o Simprofaz conclama a todo o Congresso Nacional a proceder um exame cauteloso e profundo dessa reforma, de forma que, se vierem a aprová-la, promoverá um desgaste enorme para todos os setores, executivo, legislativo e judiciário. Enfim, em nome da justiça social e com respeito à dignidade humana, pedimos que não aprovem essa reforma. Obrigado, senador Cássio Cunha Lima, sempre um diplomata presidindo a casa, dando a todos a oportunidade para que expresse o seu ponto de vista. Eu só peço que considere lido um outro pronunciamento que trago à casa sobre a terceirização, pedindo que a Câmara não aprove aquele projeto e vamos aprovar aquele que nós, como relator, já apresentamos na CCJ. Obrigado, presidente.